Olá, estudantes do quarto ano. Estamos iniciando mais uma aula de arte, né? Anote a data de hoje e o tema da nossa aula que é cor. Também vou pedir que você selecione os seguintes materiais: as folhas de papel, lápis de escrever, de cor e canetinha se tiver, né? Como de sempre. Hoje a gente vai precisar de uns materiais um pouco diferentes, tá? Você vai precisar de pincéis, se tiver, lógico, água, um godê. O que é godê? É um recipiente para você pôr tinta. Você pode improvisar com uma forminha de gelo, por exemplo, ou o fundo de uma garrafa PET. Você vai precisar de panos para limpeza. Então organize tudo isso aí na mesa. Eu vou te dar um tempinho aqui para você conseguir esses materiais. Bom, o tema da aula é cor. Como você já suspeitou aqui pelos materiais, nós vamos trabalhar com tinta, né? Eu quero começar perguntando qual é a sua cor favorita. Lógico, se for mais que uma cor, você vai selecionar uma delas, tá? Faça aí um quadrinho, não precisa ser perfeito. Pegue o lápis de cor que corresponde a essa sua cor favorita e pinte, tá? Não precisa nem anotar a questão ali. Só pintar. Vou te dar um minutinho para você fazer isso. Bom, agora que você já escolheu sua cor aí, vou perguntar, o que é a cor? Essa é uma daquelas perguntas que todo mundo sabe o que é, mas é difícil definir, né? Aqui vai a resposta para te ajudar um pouco. A resposta é bem simples, mas a explicação dela é mais complexa, né? A cor é luz, basicamente isso. O que é luz que é um pouco mais complicado, né? A luz pode ser entendido como uma onda, também como partícula. Hoje nós vamos só pensar na luz enquanto onda. As diferentes cores são provenientes dos diferentes comprimentos de onda. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor com algumas imagens aqui. Então, primeiramente,
as cores surgem a partir da refração da luz branca. Nossa, que palavra difícil é essa, né? A luz branca contém todas as cores. Como isso foi comprovado? A partir dessa experiência de um cientista chamado Isaac Newton, ele comprova que na luz branca existem todas as cores. O experimento consistia em você colocar ou jogar sobre um prisma, né, de vidro um feixe de luz branca e do outro lado você via a formação ali de luz colorida, bem parecido com o arco-íris, né? Até o processo do arco-íris é quase o mesmo. Quando a gente vê que chove e algumas gotículas ficam suspensas no ar, quando a luz branca passa por essas gotículas, a gente tem o processo de refração, ou seja, a luz branca se divide em luzes coloridas, tá? Então, esse experimento vai comprovar que na luz branca existem todas as cores. Então, a cor pode ser vista a partir de duas fontes, né? Uma fonte primária, que seria a própria luz. Então, às vezes, a luz já é colorida quando ela já passou por esse processo de separação, né? Ou divisão, refração, como queira chamar. Então, quando a gente está observando as telas das TVs, do computador, do celular, são todos exemplos de cor-luz, né? A cor que a gente vê ali, ela é emitida a partir da luz, além, é lógico, da luz da natureza, né? A cor pigmento é aquela cor que é refletida por um objeto. Então, o objeto recebe a luz branca e ela vai refletir uma cor. Então, uma cor pode ser gerada a partir da luz ou refletida de um objeto, certo? Ali eu tenho dois esquemas, né, que mostram um pouquinho dessa composição de uma e de outra. Se a gente pegar a luz, né, vermelha, a luz verde e a luz azul e juntá-las, nós vamos ter o processo invertido, né, daquele experimento em que a gente tinha a luz branca passando pelo prisma e se dividindo. Aqui é o contrário, quando a gente junta essa luz colorida, ela vai ficar branca, como vocês podem observar no meio da imagem que está à sua esquerda. No outro esquema, a gente tem a sobreposição dessas cores e elas vão gerar ali no centro da imagem, à direita, uma imagem da cor preta. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente está trabalhando com tinta e a gente vai misturando a tinta, ela tende a ficar preto, certo? Então, quando é luz, ela vai ficar branca e quando é preto, a mistura vai gerar o preto. Quando é com pigmento, a mistura vai gerar o preto. A gente vai relembrar aqui, eu tenho certeza que você já fez isso ao longo aí da sua vida escolar, né? Algumas vezes inclusive, que é essa mistura de pigmentos. Só lembrando aqui, as cores primárias, pigmento, ou seja, do lápis, da tinta, são essas três, o magenta, o amarelo e o ciano. E aí você pode estar se perguntando, como assim magenta, né? Ou ciano? Eu sempre usei o vermelho e o azul. Não tem problema se você não tiver magenta, você pode usar o vermelho. Se você não tiver esse tom específico, né, de azul, o ciano, você pode usar um outro tom de azul. O que você vai fazer? Tá vendo ali que na primeira linha nós temos uma bolinha magenta, mais uma bolinha amarela, e eu quero que você misture essas duas cores, pode ser com lápis de cor mesmo, tá? E você vai ver qual é o resultado dentro do primeiro quadrinho. E assim você vai fazer com as demais. Depois magenta com ciano e por fim o ciano com amarelo. E aí a gente vai ter a relação ali das cores secundárias, tá bom? Eu vou te dar um tempo para você fazer esse exercício.
Bom, se você fez com lápis de cor, você vai ver que a mistura ela não é tão homogênea quanto acontece com a tinta, né? Quando você mistura a tinta, ela fica toda naquela cor e o granulado ali do lápis vai fazer com que tenha uma textura. Se você olhar uma certa distância, você vai ver aquela cor secundária. Se você olhar meio de perto, você vai ver que a mistura nem sempre é tão homogênea, né? Bom, aqui então, se você misturou as cores conforme eu indiquei, no primeiro quadro você obteve o laranja, né? Então, quando a gente mistura magenta e amarelo, a gente tem o laranja. Se você misturou o magenta com o ciano, você obteve o violeta ou o roxo, né? Como queira chamar. E por fim, o ciano com o amarelo, você obteve a cor verde. Certo? Já deu para lembrar aqui, né? Então, quando a gente mistura as cores primárias, nós obtemos cores secundárias. Voltando até ao esquema, né, que a gente viu anteriormente aqui, observem que ali nas cores pigmento, né, essa imagem da direita, a gente já tem ali onde encontra-se os círculos, essas cores secundárias. Logicamente que na cor luz as cores secundárias são diferentes, mas a gente vai desdobrar um pouquinho sobre a cor luz na aula que vem, tá bom? Seguindo aqui. Então, pigmento é a substância material que, conforme a sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios luminosos componentes da luz que se difunde sobre ela. Que difícil isso, né? A gente vai entender um pouquinho melhor aqui com esse exemplo. Então observem que ali temos um carro e eu pergunto, que cor é esse carro? Possivelmente você respondeu que esse carro é verde. E se eu te disser que esse carro é todas as cores menos verde? Como que eu posso explicar isso? Bom, eu explico da seguinte maneira. A luz branca, que está na natureza, encontra o carro, que é o objeto, que tem o pigmento verde sobre sua superfície, e essa luz branca é toda absorvida, com exceção do comprimento de onda que corresponde àquele tom de verde. Esse tom de verde, ele é refletido, né? Então a luz branca foi absorvida em parte e refletida em parte. A parte que foi refletida corresponde ao comprimento de onda verde. É isso que os nossos olhos enxergam. Por isso que eu disse que ele é todas as cores menos verde. Verde foi a única cor que foi expelida ali daquela superfície. Então o pigmento ele é responsável por absorver parte e refletir parte dessa cor. Agora acho que ficou mais fácil de entender, né? Ainda sobre o pigmento, ele é responsável pela cor da tinta, normalmente sob a forma de pequenas partículas em pó ligadas entre si pelo aglutinante. O aglutinante pode ser, por exemplo, o óleo. Se eu misturar pigmento, esse pó, com óleo, eu vou ter a tinta a óleo. Se eu misturar o pigmento com ovo, eu vou ter a tinta têmpera. Se eu misturar com uma cola plástica, eu vou ter a tinta acrílica, e assim por diante. Esse processo de misturar pigmento com aglutinante já é conhecido desde o homem pré-histórico. Se formos observar a pintura rupestre, né, que datam de mais de 30 mil anos, algumas, já tem ali a manipulação desses pigmentos. Também é bem comum na cultura indígena, né, vermos a partir do urucum, do jenipapo, os indígenas, por exemplo, queimam, e aí a partir daquela cinza misturam com um aglutinante e fazem suas pinturas. Então usam na pintura corporal, até mesmo sobre objetos e aí por diante. Então aqui na imagem que a gente vê, né, o pigmento pode ser natural nesse caso, ele também pode ser artificial, e isso mais recente, a partir da industrialização, a gente vai ter um sem fim de opções de tinta artificial, né? E eles são usados, como eu disse, pelo homem há mais de 30 mil anos. Para eu não ficar só falando aqui sobre isso, a gente vai tentar reproduzir um pouquinho desse processo. Nós vamos ver um vídeo agora com a professora Deia, em que ela ensina como que a gente pode extrair pigmentos naturais de coisas que a gente às vezes tem em casa e transformar ele numa tinta, certo? Vamos assistir então. Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Vamos lá? Hoje nós vamos explorar pigmentos que a gente pode descobrir dentro da própria casa. Então eu vou trazer aqui alguns pigmentos. Vou trazer açafrão, café, beterraba, terra
e cenoura, que foi o que eu tinha em casa disponível. Mas existe uma infinidade de pigmentos naturais que a gente pode conseguir no dia a dia. Mas como a gente está impedido de ficar saindo e buscando, eu estou utilizando exatamente o que tem aqui dentro de casa. E é o que vocês têm que fazer aí também. Se vocês conseguirem um, já está valendo. Não precisa se preocupar. O importante é que vocês saibam quantos pigmentos existem e como a gente pode conseguir, tá bom? Então agora eu vou colocar no papel para vocês perceberem como isso fica quando a gente transforma em pigmento e parte para pintura. Então vamos lá. Eu usei como suporte para eu colocar os meus pigmentos o fundo de uma garrafa PET, para não ter problema de não ter onde colocar, tá? Então primeiro eu vou usar o pigmento que é do café. Aquele café que sobrou, um pouquinho que sobrou na garrafa, ele pode virar um bom pigmento. Então só para vocês terem a noção de como fica assim, a pintura com, ó. Ele dá uma cor bem bonita. Agora a gente lava o pincel, seca num paninho ou num guardanapo, no papel toalha. E a gente vai experimentar agora o pigmento com açafrão. Vou pôr aqui perto só para vocês terem a noção da diferença. Olha aqui, ó. Esse aqui é bem mais amarelado, meio alaranjado. Bonito, né? Esse aqui é de colocar na comida. É uma delícia. Eu adoro. Agora, depois de molhar, nós vamos experimentar. Vou pegar desse aqui que eu já preparei. Vou pegar o feito de cenoura, tá? A cenoura que eu tenho aqui, ela tava bem assim, bem aguadinha. Ó, perto desse aqui, ele vai ficar bem clarinho, quase não aparece. Agora eu vou pegar a terra. Eu tinha uma terra aqui, que ela tá bem assim também, bem diluída. E agora vamos para a beterraba. Olha que cor maravilhosa. Então dá para perceber que em casa, com coisas que a gente tem no dia a dia, a gente pode ter pigmentos e fazer uma pintura bem interessante. Gostaram? A gente usa a casca, viu, gente? Não vai desperdiçar nenhum legume, nenhuma fruta. Usa a casca mesmo, que dá certo. Então aqui eu tenho uma paleta de cores, de pigmentos retirados do nosso dia a dia, de alimento, de terra, que a gente pode utilizar. Então vejam que coisa mais maravilhosa. Agora é hora de vocês irem aí na casa de vocês e procurarem com as pessoas que moram aí algumas coisas que vocês têm em casa que podem extrair pigmentos. Se vocês tiverem terra no quintal, elas têm vários tons, então vocês podem pegar que vai ficar muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade, porque é bem interessante e dá para fazer uma pintura bem bacana.
Então, entenderam esse processo que a professora Déia ensina? Eu vou dar um tempo agora para você tentar fazer isso, tá bom? Pode explorar esses pigmentos, tentar encontrar novas formas e criar aí uma composição. Vamos lá então.
Bem, agora que aprendemos, né, a fazer os pigmentos, fazer a tinta a partir desses pigmentos, e já exploramos um pouquinho, vamos para a segunda etapa do nosso pensamento aqui sobre a cor e relacionando ele à pintura. Como estudar a cor? Então, a cor por si só nós já entendemos como fazê-la, né? Mas como se estuda a cor? Então, tem vários estudos já publicados e várias teorias sobre a cor. Então, a gente tem artistas, cientistas, até escritores aqui fazendo a sua teoria da cor. Como é o caso aqui da imagem que estamos vendo. É um círculo cromático feito pelo Johann Goethe, que é um escritor alemão, né? Mas tivemos artistas como Leonardo da Vinci, Joseph Albers, também o Aristóteles, que foi filósofo, enfim. Todos eles tinham ali a sua teoria da cor. Temos também o Johannes Itten, que é o professor da Bauhaus e artista também, que influencia aqui o nosso pensamento sobre o estudo da cor, tá? A gente vai vendo isso de um modo um pouquinho mais prático, tá? Sobre a cor, então, sobre esse princípio do artista, do pintor, de compor com as cores, é lógico que ele vai fazer algumas seleções e alguns pensamentos sobre a cor em primeiro lugar, né? Eu trouxe aqui como exemplo essa imagem do Kandinsky. Kandinsky é um artista russo, ele é um artista modernista, né? Nós já vimos ele quando falamos um pouquinho sobre o abstracionismo, ele é tido como o pioneiro da arte abstrata. É interessante no pensamento do Kandinsky que ele relaciona as cores aos sons. Ele era um músico, além de artista plástico, e ele era sinestésico. O que é sinestesia? É uma condição fisiológica, né, em que a pessoa tem mais de um sentido operando junto. Então, para ele, o sentido da audição e da visão operavam juntos. Era como se quando ele ouvisse um som, ele relacionasse a uma cor, ele tinha a percepção daquela cor. E ele usa isso na sua pintura, né? Ali tem uma frase dele que diz: de modo geral, a cor é um poder que influencia diretamente a alma. A cor é o teclado, os olhos são os martelos. A alma é o piano com muitas cordas. Então vejam essa relação que ele coloca aqui da cor com o piano, né, com a música. Então aqui temos o trabalho Desvio para o Vermelho do artista brasileiro Cildo Meireles. Essa obra ali tem uma data que é até longa, né, 1967 até 1984, que corresponde aos períodos em que ela foi montada. Né? Por se tratar de uma instalação, ela foi montada mais que uma vez em diferentes lugares, até fora do Brasil. Nesse momento ela está montada, né, em Inhotim, em Minas Gerais, que é um espaço dedicado às artes. Então aqui o que nós temos nessa obra? Nós temos 3 salas, basicamente, ou 3 espaços, né? E cada um deles tem uma forma específica. Vamos observar ali a primeira imagem. O que vocês percebem ali? Bom, temos vários objetos, né? Como se fosse um ambiente interno mesmo. E o que eles têm em comum? A cor vermelha. Talvez você nunca tenha visto algo assim, né? Imaginem que uma pessoa gosta muito do vermelho e decorou toda a sua casa de vermelho. Bom, isso, de certo modo, é o impacto que o artista queria causar. Essa cor vermelha, ela está tão saturada nesse ambiente, ela está tão impregnada, que ela passa da condição de mera percepção para algo concreto. Então a cor ali tem um peso tão forte na visualidade desse espaço, que a cor se torna matéria, né? A cor é o que mais pesa ali, porque você até passa a não reconhecer determinados objetos, porque a cor toma todo lugar. Passando desse primeiro espaço para o segundo, você tem aí quase que uma explicação do Cildo do primeiro espaço, quando você vê aquela garrafa derrubada com aquela tinta, né, esparramada pelo chão. Então ele está trazendo ainda esse caráter da matéria, da concretude da cor. E no último espaço até parece um pouco uma cena de cinema, em que você tem uma pia soltando aquele líquido vermelho, né, que pode remeter a sangue, de repente um filme de terror ou algo assim. Então esses 3 espaços fazem alusão ao vermelho, né?
Até o título Desvio para o Vermelho, quando eu fui pesquisar alguns anos atrás, a primeira coisa que apareceu não foi a obra, né? Eu estava procurando mais informações sobre a obra e quando joga lá na internet Desvio para o Vermelho, apareceu uma explicação da astronomia. Não sei se você sabe, mas os cientistas, quando eles estão mensurando a distância de planetas e corpos celestes pelo universo, eles usam a cor às vezes para determinar essa distância. E quando você tem o desvio para o azul, quer dizer que aquele objeto, aquele corpo celeste está se aproximando. Quando você tem o desvio para o vermelho, ou seja, um tomzinho infravermelho, quer dizer que aquele corpo celeste está se afastando, né, do ponto de referência. Então, só um dado aqui interessante. No início até pensei que tivesse alguma relação, pelo menos o Cildo nunca falou sobre isso, né? Mas enfim. Outra obra aqui que o vermelho tem caráter simbólico, na verdade é uma intervenção feita nesse monumento. Ali em São Paulo, né, do lado do Parque Ibirapuera, tem essa grande escultura, esse monumento, que é em homenagem aos bandeirantes. Se vocês observarem bem ali, ele está cheio de tinta vermelha nessa ocasião. O que aconteceu? Houve um protesto em que alguns indígenas fizeram uma intervenção, né? Eles levantaram ali uma bandeira vermelha em sinal de protesto contra os bandeirantes. Os bandeirantes ajudaram na exploração do território brasileiro ali no contexto ali da colonização, né? E foram responsáveis por dizimar boa parte da população indígena. Quando aí desse período da colonização, estima-se que nós tínhamos morando no Brasil aproximadamente mais de 5 milhões de indígenas. Hoje são alguns milhares que restaram, né? As nações indígenas foram devastadas no período da colonização. Então, trazendo um pouco dessa discussão, porque ela ainda é muito atual, né? Ainda há muito problema com a demarcação das terras indígenas e muitos são mortos ainda em função disso, esse grupo estava fazendo ali um protesto e levantou essa bandeira vermelha. Outros grupos que simpatizaram com o protesto foram lá e jogaram tinta vermelha sobre o monumento. Naquele momento houve bastante crítica em relação a isso, mas em seguida, logicamente, a escultura já foi limpa. Inclusive ali tem uma frase, né, do Marcos Tupã, que foi um dos idealizadores ali daquele movimento. Ele diz: "Hasteamos um pano vermelho que representa o sangue dos nossos antepassados." Depois ele até conclui e fala que a tinta vermelha que foi jogada sobre o monumento já foi limpa. E a escultura, os bandeirantes já foram colocados naquele lugar de heróis, sendo que eles foram responsáveis por massacrar o povo indígena. Então aqui uma questão pontual e bem forte, simbólica da cor vermelha. Ainda sobre a cor vermelha e pensando também na cultura indígena, nós temos esse outro trabalho, um manto tupinambá. Tupinambá era um povo, né, que também morava aqui no Brasil, nesse contexto, quando chegam os europeus, enfim, e eles são um dos povos que são dizimados. Então, sobre o manto tupinambá, estima-se que ainda hajam 6 apenas, né, espalhados pelo mundo, e nenhum em território brasileiro. Esse manto tinha a ver com alguns cerimoniais do povo, da nação tupinambá, né? É um manto vermelho, enfim. Aqui, a primeira imagem ilustra ali o uso desse manto numa cerimônia tupinambá. A imagem do meio mostra ele exposto num museu na Dinamarca. E a terceira imagem é sobre uma ação de uma artista, né, brasileira, de São Paulo. Ela vai fazer o quê? Ela faz cartazes e distribui pela cidade como se estivesse procurando esse manto, né? Essa obra é de 2002. Então ela faz ali a referência, uma menção à busca desses mantos. Inclusive o museu que detém esse manto que está exposto falou que já existe um processo de devolução ao povo tupinambá, mas ainda não houve um pedido oficial por parte do governo brasileiro, né? Então é isso que eles estão esperando para fazer a reintegração desse objeto que chega lá na Europa em 1689 e ainda por caminhos desconhecidos. Só como curiosidade. Por que eu estou falando do manto? A artista Lígia Pape se apropria da ideia do manto, principalmente da questão da cor aqui, né, das penas, enfim, e realiza um trabalho também, que são instalações feitas ali num período de mais ou menos 4 anos, usando elementos que fazem menção ao manto tupinambá.
Na primeira imagem nós temos aquela bola de penas ali com parte do corpo, né? Então fazendo menção ao massacre que sofreu o povo. E no segundo momento também uma imagem de uma paisagem no lugar onde viviam, né, no Rio de Janeiro, esse povo ali com uma mancha avermelhada. Então só algumas relações aqui simbólicas, principalmente do vermelho, sendo usado aqui na arte. Bom, acho que eu já falei bastante, né? Lembram que lá no início eu pedi que você selecionasse uma cor sua favorita? Pode ser uma cor que tem um valor simbólico também para você, né? Subjetivo, talvez, só por uma questão de gosto mesmo, né? Bom, com aquela cor eu vou pedir agora que você faça a nossa última atividade de hoje. Você vai tentar fazer vários tons dessa mesma cor. Vamos pensar ali no desvio para o vermelho, né, do Cildo Meirelles, naquela instalação em que tem vários tons de vermelho ali. Então na sua composição você pode fazer um desenho geométrico ou não, você vai explorar as diversas tonalidades possíveis daquela sua cor favorita. Vou dar um tempinho aqui, tá bom? E daí você faz essa atividade. Então, eu sei que o tempo foi curto, não tem problema, você pode terminar essa atividade após a aula, né? Aqui a gente trabalhou um pouquinho esse valor tonal da cor, essa monocromia, né? Uma cor só, que é trabalhada em vários tons, numa composição livre. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Por hoje é só, então até logo.